Fala, nonos, tudo bem? Então, vamos continuar nossas aulas aqui. Na semana passada a gente falou um pouquinho de crise de 29 e agora a gente vai para o capítulo 5, number 5, onde a gente vai ver um pouquinho sobre o surgimento dos sistemas totalitários, né? No caso, o nazismo e o fascismo. O que é isso? O que é isso? Totalitário, sistema, nazismo, fascismo, socorro. Calma. Antes de a gente começar, eu queria passar, ou pelo menos comentar um pouquinho com vocês, sobre esse filme aqui, chama O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, que foi lançado em 1940, né? Onde o nome O Grande Ditador é meio que uma sátira à história do nazismo, do Adolf Hitler, né? E dos sistemas totalitários. E no final desse filme, o Chaplin ele faz um discurso, né? Nesse discurso, o filme ele começou a ser gravado em 1937, né? O Grande Ditador. Tem disponível online, dei uma procurada. E ele faz então uma sátira sobre a violência do nazismo, né? O que foi o nazismo com os judeus e etc. E ele começou a gravação em 1937, ainda antes do boom, assim, do que ninguém tinha ainda a dimensão do que era esse nazismo, né? Tava ali no momento ainda de crescimento desse nazismo. Ele começou em 37 e ele vai até 40, vai ser lançado em 40, tá? E aí no final do filme, o Chaplin ele faz um discurso com relação à violência, sobre a evolução, entre aspas, do homem em algumas coisas. No entanto, a gente esquece outras, né? E aí ele fala, minha voz chega a milhões em todo o mundo, milhões de homens, mulheres e crianças desesperadas, vítimas de um sistema que põe homens a torturar e encarcera inocentes. Aos que me ouvem eu digo, não desespereis. A nossa desgraça é simplesmente o último suspiro da ganância. E aí ele vai falando, né? É um discurso, vamos pensar que é relativamente longo, assim, para um cinema, né? 3:47. E aí ele vai fazendo essa crítica ao nazismo, aos sistemas totalitários, a falta de liberdade que alguns países, principalmente da Europa, estavam vivendo. E ele faz essa crítica. E uma outra característica de peso desse filme, além dessa parte histórica e dessa sátira que ele faz com relação ao Adolf Hitler, é que é um filme que tem áudio, falas, né? Que antes os filmes dele eram mudos e aí tinha, né, mais o gesticular e tal, e nesse filme já tem a fala, e aí no final ele traz bem pontual o discurso, e ele coloca todos os traumas que a década ali dos anos 30 e o início do 40, né, iam viver também. Eles não tinham a dimensão ainda de algumas coisas, mas já dava para observar o quão perigoso eram os sistemas totalitários, né? Só pra gente situar, os sistemas totalitários, nazismo, fascismo, pega ali os anos 20 e anos 30, e a Segunda Guerra Mundial é a partir de 39, né? Então, a ascensão desses sistemas, ele é anterior, assim. Então tá, hoje a gente vai ver o fascismo, né? Todo mundo fala muito do nazismo, mas na verdade, digamos que a inspiração maior do nazismo é o fascismo, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre o fascismo aí, que é a primeira parte do capítulo 5. Inclusive, né, o nazismo e o fascismo, eles tinham boas relações, considerando, né, aqui. Então, vamos lá, ok, povo? Bora! Então, a ascensão do nazismo e fascismo, hoje ficamos com o fascismo, tá bom? Então, vamos lá! Eu trouxe aqui pra vocês, na verdade, antes de passar isso aqui, eu queria trazer pra vocês o discurso, deixa eu ver se está aqui, não está aqui, do final ali do discurso do Charlie Chaplin, né? Coloquei aqui pra vocês. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém, nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Lembrando, gente, a guerra estava ali no início ainda, né? Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela.
A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Então, o contexto faz com que ele faça essa reflexão extremamente triste, ao mesmo tempo repleta de emoções, porque o mundo sabia, tinha indícios da quantidade de barbáries que estavam acontecendo na Europa e como, mesmo sendo barbáries, muita gente estava seguindo essa maré, né? A própria população. E aí é que vem aqui. O que é um sistema totalitário? O que é isso aqui? Mais ou menos que a gente fez essa leitura, né? Então eu peguei uma definição mais clássica de sistema totalitário e a gente vai desenvolver ao longo aí dessa aula. Totalitarismo. O termo totalitarismo passou a ser utilizado em meados do século XX para designar regimes políticos extremamente autoritários, capazes de controlar não só o poder do Estado, como também do corpo social de uma nação. Então, não é controlar só o poder do Estado, mas é a nação, incluindo suas esferas privadas. Depois a gente vai ver como é que funciona isso. Diferentemente de outras tiranias do passado, o totalitarismo carrega como característica única essa capacidade de embrenhar-se em todo o tecido social, exercendo poder em todas as suas partes. Meu Deus, Mari, como assim? Muitas vezes as pessoas não tinham a dimensão que o poder do totalitarismo, do grande chefe, chegava nas casas e muitas vezes as pessoas faziam coisas impensadas em nome do grande chefe do Estado. Era muito comum, um exemplo, na Alemanha nazista, um vizinho, por causa desse discurso que o líder passava, colocou na cabeça das pessoas que qualquer possível inimigo as pessoas tinham que denunciar. Então, eu via um jeito suspeito do meu vizinho, eu já denunciava, porque é o perigo para a nação. Então, o controle do Estado, ele vai adentrando, se misturando com a vida das pessoas. É como se o Estado vivesse para as pessoas. Ou melhor, as pessoas vivessem para o Estado. É assim. Mas a gente vai desenvolver melhor isso. Vamos lá. Bom, tá, mas tu falou que ia falar do fascismo e do nazismo. Então, o fascismo e o nazismo são sistemas totalitários. Por quê? Primeiro, porque eles têm a grande figura do líder. É uma grande característica aí. Eu tenho fascismo, Mussolini, fortemente. Eu tenho na Alemanha o Hitler. Eu tenho Stalin na União Soviética. Figuras de liderança que se colocam nas capas dos livros, que se colocam em quadro nas casas, eles estão presentes em tudo e todo mundo obedece e idolatra. Eu tenho a ideia do partido único, então somente um partido para controlar, para que as ideias permaneçam sempre as mesmas, para que não haja disputas para ficar no poder, e o controle. Eu tenho foco na educação. Então é legal. Que tipo de educação? Aí é que está o desafio. A educação aqui é voltada para idolatrar o grande herói, para enaltecer o sistema desse grande herói, no caso o fascismo ou nazismo. O totalitarismo, ele busca na educação uma forma de perpetuar tudo que o Estado quer controlar e tudo que o Estado pensa. Essa é a estratégia. Controle ideológico, tu começa a controlar tudo e todos e a forma com que as pessoas elas devem pensar, agir, tu controla. E muitas vezes a gente se pergunta, mas como as pessoas não perceberam? Porque não é necessariamente uma coisa dita de uma única vez. São discursos que vão entrando no dia a dia das pessoas. E às vezes elas não percebem. Então desde pequenininho tu vai escutando dentro da tua casa, na escola, no pátio da escola, na rua, discursos que vão entrando e são muito fortes.
Repressão. Aqueles que não combinam ou que não concordam são reprimidos. Porque é um perigo para a nação. Aquele que é oposição é um perigo. Se ele está contra esse Estado totalitário, ele é uma ameaça, ele não quer o bem da nação. Então reprime, prende, talvez mata. Militarismo, investe na força militar. Quem vai fazer muito bem isso? Stalin e Hitler. Eles vão investir pesado na parte. Tanto é que a gente pode dizer que em 1939, quem estava preparado militarmente para uma guerra era a Alemanha. Tanto é que foi uma surpresa para a França ser invadida. A Alemanha estava muito tranquila, muito forte militarmente. Foi um investimento. É mais uma característica. Propaganda e censura. Bom, eu vou de novo propagandear. O Hitler fez filme, né, O Triunfo da Vontade, se propagandeando. Eu vou censurar. Não, aqui está falando mal da economia, ou aqui falou que o judeu foi preso. Nada disso. Só coloca no jornal coisas boas, coisas positivas. Coisas que enaltecem o líder, que enaltecem o partido, que falam mal do inimigo, que criam um monstro inimigo para poder a gente se consolidar e poder ter esse controle aqui, o controle ideológico. E intervencionismo estatal. E aqui é um cuidado que a gente tem que ter. Quando eu digo intervenção estatal, não quer dizer que é contra o capitalismo. Tem capitalismo aqui. Só que o capitalismo é decidido, é estruturado pelo Estado. Então o Estado decide as coisas. O Estado vai tomar as decisões das coisas. Mas, aqui no caso do intervencionismo estatal, não necessariamente quer dizer que é socialista. A gente vai ter nós vamos ter totalitarismos do lado da chamada esquerda quanto da direita. O sistema totalitário, ele é um sistema que tem essas características aqui e algumas específicas também de cada país, né? Por exemplo, na Alemanha, a gente vai ter, além disso aqui, a questão da ideia de raça pura, de perseguição a judeus, né? O antissemitismo, esses detalhes. Mas a base estrutural é essa daqui. Então, na União Soviética, que é socialista, eu tenho intervencionismo do Estado. Mas na Alemanha, que adere ainda ao capitalismo, a gente tem intervenção também do Estado. É a atitude que eu vou tomar, né? São as ações do Estado sempre na economia. Então, beleza, Mari. Vamos começar então a conhecer um pouquinho do fascismo na Itália. Esse senhor aqui, com essa cara, esse braço cruzado aqui, é o Benito Mussolini. O Benito Mussolini que quando jovem chegou a se aproximar das ideias socialistas, mas aí com o tempo ele vai acabar deixando de lado. O que a gente tem que entender? O contexto da Itália, ela está muito fértil para acontecer esses movimentos, tá? A Itália, ela trocou de lado lá em 1915, na Primeira Guerra Mundial, então ela foi para o lado da Entente, o lado vitorioso. No entanto, os italianos eles se sentiram muito incomodados porque eles não tiveram muitos benefícios com o final da Primeira Guerra. A França teve, né? A Inglaterra teve, e eles não tiveram. Então eles se sentiam um pouco incomodados. E aí, depois de um tempo, o socialismo começou a crescer. Inclusive o Partido Socialista, os políticos também começam a avançar na Itália. E o Mussolini, em 19, ele cria um movimento fascista, um movimento de combatimento, né, como é chamado. Esse movimento fascista, ele tinha o objetivo de perseguir a galera que era anarquista, os trabalhadores que atuavam em sindicato, os comunistas, socialistas, eles acabavam atacando, assim, à noite, nas ruas e tal, eles atacavam essa galera. Isso em 19. E o movimento, o fato de eles atacarem esses grupos anarquistas, operários, socialistas, aproximou esse movimento de um outro grupo, que eram os burgueses. E o movimento ele cresceu significativamente até que em 21 o Mussolini criou o partido fascista. Né? Ele cria um partido. E aí esse partido ganha o apoio daqueles que já simpatizavam com o movimento, a burguesia. Então a burguesia vai aderir a esse movimento, vai apoiar. Ok, Mari, tudo bem. E o socialismo estava crescendo mesmo assim. Então eu tinha de um lado os socialistas, eu tinha do lado os fascistas, e esse ódio, né, pelo
sistema socialista, pelos anarquistas, pelos sindicatos, etc. E aí, em 22, o Mussolini organiza com o Partido Fascista a chamada Marcha sobre Roma. Na Marcha sobre Roma, ele estava se encaminhando para reivindicar e discutir com o rei, o Vítor Emanuel, né? Porque eles acreditavam que os fascistas não tinham tanta atuação no governo, tal, aquela coisa toda. Fizeram essa marcha. O movimento ele foi tão bom para os fascistas e tão bem estruturado que o Vítor Emanuel, o rei da Itália, chama o Mussolini para trabalhar. Mussolini é convocado, gente, para nada mais, nada menos do que se tornar o primeiro-ministro da Itália. Ok. Inicialmente, o Mussolini, ele... como é que eu posso falar para vocês? Ele vai engolir os outros partidos, né? Ele vai, apesar de ele ser contra anarquistas, socialistas, ele vai engolir, por exemplo, a atuação dos partidos socialistas na Itália. Ele tinha que engolir, porque estava entrando no poder. Só que depois de um determinado tempo, a gente vai ver que o partido fascista ele começa a se impor cada vez mais. Vai chegar um determinado momento, em 25, gente, que nós vamos ter a exclusividade do Partido Fascista. O Partido Fascista se tornou o único partido autorizado. A partir daí, manda perseguir a galera. Manda ir atrás de quem não concorda com isso. E em 26, a gente vai ter, em função do perigo comunista, as chamadas leis fascistíssimas. O que são as leis fascistíssimas, Mário? São as leis que, então, dariam autoridade para perseguir. Eles começam a prender as pessoas, começam a censurar jornais, que eventualmente falassem alguma coisa sobre o Partido Fascista, e assim eles foram indo. Eles foram cada vez mais pegando os direitos, né, a liberdade de expressão, aos pouquinhos. Um outro detalhe, gente, nenhum Estado autoritário ele vai surgir de um dia para o outro. Hoje eu dormi democrático, acordei autoritário. Não é assim que funciona. É um processo. Percebam, Mussolini vem com o movimento, ganha apoio da burguesia, forma um partido fascista, depois ele chega ao poder, depois ele tira o restante do poder para permanecer no poder. E nesse meio tempo os discursos são constantes, as rádios são muito utilizadas, a educação é voltada para idolatrar essa figura de liderança, de um salvador, etc. E aí em 27, a gente tem, perdão, 1929, a gente vai ter um acordo entre o Papa, tá, e o Mussolini, o chamado, né, a Concordata de Latrão, que era o quê? Um acordo entre o Vaticano e a Itália. O Vaticano, né, o Papa, na verdade, aceitaria a Itália, né, enquanto uma nação unificada. A Itália ela se unificou em 1870, né? Então o Papa aceitaria a unificação da Itália. No outro lado, em compensação, a Itália ela reconheceria o Vaticano enquanto um Estado, enquanto uma nação, tá? Concordata de Latrão, tá? Ou Tratado de Latrão, para quem também vê esse nome, é a mesma coisa. Então, o que é esse Tratado de Latrão? É quando o Papa reconhece a Itália e a Itália ela reconhece a formação do Estado do Vaticano, né? Ou seja, tanto é que a gente tem o Vaticano, um país dentro da Itália, né? Então, bora lá. Vamos lá. Bom, e aí aqui algumas políticas adotadas pelo governo fascista, né? Como assim o governo fascista? Ele vai criar estratégias, mecanismos de controle para se perpetuar no poder. Não é só eu entrar no poder e cheguei, tô aqui. Não. Nós temos o quê? Nós temos um movimento de criação de mecanismos de controle para manutenção do poder, né? Então a gente tem a criação do Instituto de Reconstrução Industrial, porque a Alemanha tinha sido, a Itália tinha sido destruída, né,
também na Primeira Guerra Mundial, saiu prejudicada na Primeira Guerra Mundial, depois vem a crise de 29, e aí precisamos recompor essa industrialização. Olha a intervenção do Estado. Isso é intervencionismo estatal. É o governo se metendo nisso. Protecionismo. Eles estavam agora tentando proteger os seus produtos em relação a dos outros países. Estímulo à indústria nacional. Olha isso. Vamos investir na nossa indústria. Vamos tentar fazer com que a gente produza para a gente. Tem isso aqui, né? Estímulo a pequenas propriedades. Incentivo à produção de alimentos, né? Nós vamos ter, então, uma estrutura sendo montada. E, Mari, por que todo mundo acaba confundindo nazismo e fascismo? Tá? Eu tô falando só do fascismo. Porque o Hitler, ele pega o fascismo e ele incha ainda mais as ideias. Mas a base, ela vem da Itália, o fascismo, esse sistema totalitário. Ele vem da Itália. Mas o Hitler pega e dentro da Alemanha ele infla mais, ele traz mais características para isso, tá? E claro, tanto Mussolini quanto o Hitler, eles tinham uma boa relação, um bom diálogo, não à toa, dando spoiler já. Não à toa eles vão na Segunda Guerra lutarem do mesmo lado, né? Então tem isso. E aí, em meio a tudo isso, né, eu queria comentar com vocês sobre uma famosa música que tem, né, a chamada Bella Ciao, que é uma música de resistência ao movimento fascista, né, ao fascismo no todo, a esse sistema totalitarista, que é a música daquela série Casa de Papel, que todo mundo já escutou, inclusive no Brasil fizeram um funk com isso, e talvez não tenham percebido a riqueza que é essa música, né? Vou colocar aqui pra vocês, só pra, como é que se fala? Vocês escutarem, né? Quem não conhece, enfim, e aí vocês se identificarem, né? A Bella Ciao, né? Ela faz uma comemoração à resistência do fascismo na Itália. A gente vai ver como é que isso vai funcionar depois, vamos ver o que é o final, né, desse fascismo, quando é que ele acaba e etc. Mas aí a gente tem aqui, eu vou colocar pra vocês, só pra vocês escutarem, né, a música e ver se vocês conhecem, tá? Bora lá. Ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano. Só pra gente mais ou menos entender, né? Então, uma manhã eu acordei, querida tchau, né? Adeus, adeus. Uma manhã eu acordei e encontrei um invasor, né? E um membro da resistência, leve-me embora, querida adeus, membro da resistência. A resistência vão ser grupos que tanto vão ter na Alemanha quanto na Itália, que são grupos de resistência, de oposição, né? Só que, como a gente viu aqui dentro do sistema totalitário, eu não dou vez para a oposição, ela é sempre reprimida, a resistência ela estava sempre escondida, era uma coisa clandestina, que era essa luta constante para tentar daqueles que eram contra esse sistema, né? Então a resistência, ela tá junto, né? Apesar de toda a repressão, gente, toda a repressão que a gente vai ver nos sistemas totalitários, a gente tem a resistência, tá? Sempre tem aquele que dá o desvio, apesar de todos os mecanismos de controle e violência exercido por um Estado totalitário, né? E uma coisa, as pessoas num Estado totalitário, elas muitas vezes, elas perdem um pouco da sua individualidade em nome do Estado. Só pra gente entender o quão violento é na vida da pessoa.
Como assim, Mari? Vamos supor, no meu país, vamos supor que eu seja uma totalitária, né? Vamos fazer aqui que eu tenho um sistema totalitário e eu falo, né? Jovens, eu preciso que vocês sejam soldados. E o sonho de alguém é ser, sei lá, bailarino. Essa pessoa vai ter que abrir mão da sua individualidade, muitas vezes, do seu desejo de ser bailarino, porque a sua nação, naquele momento, precisa de ti e de um soldado para matar e para defender. Então, o sistema totalitário, ele retira muito das individualidades, né? Ele controla todo mundo de alguma forma. Isso é crueldade, uma das crueldades, né? E muitas vezes as pessoas elas não percebem. Elas apenas falam, ah, não, mas é pro bem da nação. É ruim para mim, mas é pro bem da nação. E assim o discurso ele vai se perpetuando, desde criancinho até adulto. Então, o sistema totalitário, ele entra nas pessoas silenciosamente, muitas vezes. E aí, acaba tomando. Mas, como eu falei, sempre tem aqueles que vão tentar resistir, né? Que, ó, e se eu morrer como um membro da resistência, querida Deus, querida Deus, querida Deus. Se eu morrer como um membro da resistência, você deve me enterrar. E me enterre no alto das montanhas. Querida Deus, querida Deus, querida Deus. Todas as pessoas que passarem, querida Deus, querida Deus, querida Deus, todas as pessoas que passarem. E essa será a flor da resistência. E essa será a flor da resistência. Daquele que morreu pela liberdade. É assim que a música de resistência ao fascismo, ela tenta refletir, enaltecer a liberdade, as individualidades e a luta à resistência, né? Então essa música, para quem vê Casa de Papel, ou já escutou alguma vez pelo menos o ritmozinho, ela tem um peso histórico muito grande para a população italiana hoje, né? Inclusive esses dias eles estavam comemorando ali o fim do fascismo, em função da pandemia eles não saíram de casa, mas estavam nas janelas comemorando, né? Porque tira a liberdade das pessoas, né? Então, até que a gente para e na próxima aula vamos ver nazismo, né? Que é o mais falado, comentado, tem mais filme e de alguma maneira sim a gente pode falar que ele se empoderou muito mais na figura do Adolf Hitler, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre ele e sobre esse sistema também totalitário, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Muito, muito, muito obrigada e bela tchau, né? Até mais. E façam os exercícios, estudem os slides e os livros. E o livro. Beijo!